Saudações aos convivas, Gelé aqui na área, meus amigos, me digam se vocês estão me vendo e me ouvindo para nós podermos começar a nossa live, depois vem a choradeira. Show de bola. Então vamos começar. Faz tempo que o Gelé tá... Deixa eu me ajeitar para a gente começar, que hoje ainda tem aí, pessoal do grupo exclusivo, nossa aula, né? Terça-feira hoje aí, tá? Thanos vai ficar para quinta, hein? Vamos lá, o pessoal vem falando muito que bolsa tá barata, bolsa tá cara, né? Como é que a gente consegue precificar isso aí, tá? Existe a metodologia pelos analistas chamada fluxo de caixa descontado, né? Que usa ali o WACC e o CAPM, ok? Que a gente poderia saber medindo, tá? De uma forma aí mais técnica, se a bolsa estaria cara ou barata, né? Lembrando que isso aqui é uma metodologia muito bom para quem tem fundos de investimento, né? Para quem é ali um presidente, um CEO, um dono de um fundo de investimento que trabalha com muito capital, aqueles caras que vendem relatórios, tá? Mensais, semanais, né? A carteira da semana também é muito interessante. Mas para quem é um investidor pessoa física, que tem um aporte aí regular, mediano, pequeno, não vai fazer muita diferença. E eu vou mostrar isso aqui para vocês em detalhes, tá? Vamos começar com a nossa live, a nossa aula aqui de hoje bem rapidinho, tá? Fluxo de caixa descontado, DFC, Discounted Cash Flow, tá? É um método, né, de fluxo de caixa descontado, que é um tipo de análise, de avaliação, tá? Um valuation mais utilizado pelos analistas, tá bom? Aqui eu vou mostrar a fórmula e o entendimento só para nós sabermos se a bolsa estará cara ou barata nesse momento. A lógica para tal é um dos princípios da matemática financeira. Qual é, Gélio? O melhor retorno esperado para o investidor é definido no momento da compra, né? Quando ele compra, ele vai definir ali qual seria ali o melhor momento, tá, de retorno esperado, ok? Logo, entenderemos porque há uma fuga da renda variável para a renda fixa. Eu vou explicar isso aqui para vocês e vice-versa, também o pessoal que vem para a renda variável, e também porque há uma busca por proteção em crise, né? Está se falando muito que os Estados Unidos vai entrar em recessão. É o que está na boca aí da mídia. Eu lembro a vocês também para, se vocês ficarem lendo essas mídias que a gente coloca até para dar um pouco aí, né, de, vamos dizer assim, de contextualidade do que está acontecendo com o mundo, não tomar isso aí como uma coisa, oh meu Deus, o mundo vai se acabar. Não é assim, tá? Não é assim, o mundo real aqui é outra coisa, o mundo financeiro é outro, totalmente diferente. Um influencia o outro, claro, mas o real você não sente tanto. Se você não assistir essas matérias, se você não se sente bem, eu até aconselho, porque aí você não vai sofrer tanto emocionalmente, tá bom? Isso aí fica como aviso para vocês, ok? Mas vamos lá, o pessoal, Gélio, você nunca falou de fluxo de caixa descontado? Falei para o pessoal das aulas, né? Então, para quem não sabe ou quem nunca viu o valor das empresas aí medida por analistas, tá? Ele utiliza essa formulazinha aqui, que nada mais é do que o somatório, ok? Dos fluxos de caixa futuros que a empresa vai ter. Você pode fazer de 10, 20, 30 anos e pode botar ali uma perpetuidade, ok? Sobre mais aí o custo médio ponderado de capital, o WACC, ok? Isso aqui é uma fórmula simples, isso aqui é um somatório. Basicamente, se você trouxer aqui para um português mais simples, você vai ver que é um somatório, nada mais é do que um somatório em ienes, taxa igual a 1, fluxo de caixa esperado, 1 mais a taxa de desconto elevado aqui, tá? Ao tempo, né? E vai indo, tá? Isso aqui vai indo enquanto você quiser fazer. Se você não quiser fazer, você vai valer aqui uma fórmula que você utiliza o período explícito, que seria o fluxo de caixa que você acredita, né? Que o analista acredita que vai conseguir, e coloca aqui uma perpetuidade, quando isso aqui tende a chegar a zero, né? Chegou ali em tal momento, não cresce mais esse fluxo de caixa, a empresa estabiliza e fica fazendo somente caixas constantes, tá bom? A ideia seria essa, ok? Uma crítica que eu posso fazer é que se nós não sabemos, tá bom? Qual vai ser a taxa daqui a 3 anos, como você vai poder avaliar ali, né? Uma empresa por um fluxo de caixa descontado. Como é que você vai ter certeza que a empresa vai fazer aquele fluxo de caixa, tá? Então, lembro a vocês que todos que fazem análise, eles constroem teses, ok? Essas teses podem se confirmar ou não, pode vir até melhor do que o esperado, tá? Mas quando você alonga 10 anos, meu querido, já era. Você não, principalmente no Brasil, a gente tá falando de Brasil, tá? Então não tem como você saber o que vai acontecer nem na semana que vem, quanto mais no ano que vem. Ok? Então o fluxo de caixa descontado nada mais é que um fluxo de caixa futuro que vai trazer aqui a valor presente, ok? Sobre 1 mais a taxa de desconto vezes aqui o número de períodos, elevado ao número de períodos.
Tá bom? Só para você ter ideia, essa fórmula, né? Mas por que que eu estou trazendo isso? Que a gente vai falar aqui um pouco do WACC e depois do CAPM para vocês terem uma noção. Aí vocês vão entender o que é que está acontecendo, se a bolsa está cara ou barata e vocês decidem aí os investimentos de vocês, tá? Então vamos lá. Primeiro, qual é a finalidade desse WACC? Então podemos dizer que ele serve fundamentalmente, ok? Como um índice para medir o quanto o investimento oferece retorno, né? Se eu vou entrar num negócio, como é que eu posso saber qual é o retorno desse negócio? Então, eu vou medir ali o custo de capital ponderado da empresa, o capital próprio, o capital de terceiros, tá? Nesse aspecto, podemos perceber que ele contribui para medir o custo de uma oportunidade. O que é que a gente chama de custo de oportunidade aqui em administração? Então, para vocês que são formados devem saber, a gente chama de trade-off, né? Você entra no trade-off porque quando você aloca o seu capital em algum ativo, em alguma empresa ou empreendimento, você não consegue mais alocar em outro local. Por quê? Porque o seu caixa, né, é limitado, né? Os seus recursos eles são limitados, ok? Então, quando você aloca em um lugar, você não consegue alocar mais em outro. Por isso que se fala que é bom diversificar, tá bom? Então, o WACC é útil para medir o potencial de uma empresa de gerar spread econômico, né, a diferença, ok? Positivo, que consiste na diferença entre o retorno sobre o investimento, que é o ROI ali, e o próprio WACC. Portanto, ele deve ser sempre inferior ao ROI, gerando um EVA, um Economic Value Added, né? Um adicional aí de valor econômico, tá? Esse EVA eu não vou trazer para vocês, pode ser aí um outro vídeo, como eu sempre falo, que o foco aqui seria o WACC, tá bom? Então vamos lá. Aí, para que é que ele serve, basicamente, eu vou mostrar para vocês como é que os analistas fazem, tá? Suponha que uma microempresa, uma empresa aí qualquer, capital aberto ou não, quer atrair investidores, ok? Então, ela pode utilizar o WACC como um fator de motivação para esse investimento. Aí, nesse caso, o importante é perceber que quanto menos depender de dinheiro de terceiros, menor será esse índice, tá? Então, como calcular o WACC? Então, primeiro, entender que o WACC é um reflexo do risco. Então, quando se fala em risco do investimento, está falando no WACC, que uma empresa oferece aos seus investidores. Então, o risco é de ganhar pouco ou de ganhar muito, tá? A relação é proporcionalmente direta, ou seja, quanto mais arriscado, maior será o retorno exigido e assim maior será o WACC, né? Porque o WACC é o retorno esperado, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa bem simples. Ó. Como calcular? Vamos supor que essa microempresa que a gente falou ali avalia que o capital total necessário para ser aberto é de 500 mil. Você precisa de 500 mil para abrir essa empresa, ok? Então, nesse caso, os proprietários, os fundadores, vão ter 3 possibilidades para formar esse capital inicial, tá bom? Dos próprios fundadores, eles mesmos vão colocar capital deles, né? Dos sócios atraídos, vão chamar pessoas para participar aí desse montante e de instituições financeiras como bancos, por exemplo, tá? Então eles vão lá captar talvez dessas 3 formas, ok? Então, nessa tentativa aí, só para você ter uma noção, foi solicitado junto a um banco um valor de 150 mil reais, tá? Que representa aí 30% do valor necessário para abrir o negócio. Ele não precisa de 500 mil, então 150 mil que ele vai pegar emprestado é 30%, ok? Sobre esse valor, a instituição cobra um juro de 8% ao ano. Ó, isso lá atrás, quando a Selic era 6%. O que significa que deverá ser pago de juros um total de 12 mil, confere? Então, 8% ao ano de 150 mil, 12 mil que a gente vai chamar aqui de custo de capital de terceiros, tá bom? Por sua vez, os sócios, ou quem for fazer parte aí da empresa, tá, estipula um retorno de 15% sobre o valor investido. Vamos ver lá no CAPM que eu vou calcular esses 15% para vocês saberem como faz, que no caso será de 350 mil. Tá? Então aqui, ó, 70%, 15%, 30%, tá aqui a 8%. Ok? E aqui ele calcula, sendo assim, eles deverão receber na forma de distribuição de lucros, né? Que pode ser empresa de capital fechado ou dividendos, capital aberto, um total de 52.500, que seria o custo de capital próprio, tá? Então, observe que nesse caso a empresa foi formada por capital de terceiro e de capital próprio, tá? 30% de capital de terceiros, 70% de capital próprio, a um custo aqui de 8% de capital de terceiros, 15% de capital próprio. Por que que você tem que saber isso aqui, né? Para você entender por que é que a bolsa está caindo tanto, tá? Logo,
a nova empresa pagará por ano um total de quanto? 12 mil mais pouco lá, 64.500, né? 12 mil mais 52.500, tá? Então, que representa um custo de capital de quanto? 12,9%. Então, se você pegar 64.500, tá? Dividir pelo total, vai dar 12,9%. Esse é o custo aqui de capital dessa empresa. Então, todo esse cálculo que nós fizemos poderia ter sido feito aplicado só com a fórmula, ó. WACC, custo de capital próprio vezes o percentual do capital próprio, mais o custo de capital de terceiro vezes o percentual, tá? Só isso aqui, ó. Sem considerar a empresa de capital aberto, aí a gente colocar o benefício fiscal, que seria menos a taxa do contribuição social e imposto de renda, que eu vou falar depois. Então, o custo de capital próprio, custo de capital de terceiros, ok? Percentual do capital próprio na estrutura de capital e percentual da estrutura de capital de terceiro na estrutura de capital. Então, 15%, como eu falei, próprio, vezes 70%, os 350 mil, mais 8%, vezes os 30%. Então, se você fizer essa continha básica aqui e somar, vai dar 12,9%, sem precisar ter feito aquele cálculo todo lá. Então, essa aqui é o WACC, que é o custo de capital, tá? Então, essa é a fórmula do WACC, ó, custo de capital próprio sobre capital próprio mais capital terceiro, é o somatório, é o total. Aqui está o retorno do capital próprio esperado, mais aqui o capital de terceiro sobre o capital próprio ou capital total, ó, capital próprio, capital de terceiro sobre o total, vezes aqui está o retorno e aqui o benefício fiscal, que eu não coloquei porque a empresa aqui não era de capital aberto, tá? Mas vamos aqui, só para você ver essa fórmula aqui, ó, tá? Mostrado aqui, ok? E tá aqui ele aqui, ó, 1 mais R. Esse Rzinho aqui, dessa fórmula simples de caixa, tá? É o WACC. Ok? E esse aqui, capital próprio, nada mais é do que o CAPM. Aí sim, esse cara aqui me diz se eu vou investir nessa empresa ou não. O custo dela eu vou saber, mas é o CAPM quem vai me dizer. E esse cara aqui seria o benefício fiscal para a empresa que pagaria ali o imposto de renda, tá? Agora vamos para esse cara aqui, que é o cara que vai fazer parte ali do WACC, que ele realmente precifica aí se vale a pena você investir no ativo ou não, né? Então, o Capital Asset Price Model, o CAPM, modelo de precificação de ativos financeiros, é um método que procura analisar a relação entre o risco e o retorno esperado de um investimento, tá? Este modelo busca calcular um equilíbrio entre o risco e a rentabilidade e, com isso, atribui uma precificação aos ativos com risco de uma carteira de investimentos. Depois disso aqui, eu vou dizer porque é que nós estamos vendo tudo isso, tá? Além do investimento em ativo financeiro, o CAPM também permite identificar o valor de um projeto como em um processo produtivo, por exemplo. Se você quiser entrar aí num negócio fora, tá? Sem ser em bolsa, você também consegue, tá? Então, como é que a gente calcularia ele, né? Ele leva em consideração, tá? A parte dos riscos do investimento com a parte livre de risco, ou menos arriscada possível, ok? Então, a fórmula do CAPM é a seguinte, ó. É o retorno esperado, que em percentual é igual a taxa livre de risco, ou você pode já chamar isso aqui de renda fixa, mais o beta da carteira, do ativo, do negócio, tá? Ok? Beta, quem fez aí o grupo exclusivo e o pessoal do Tano já sabe o que é. Multiplicado pelo retorno do mercado esperado, esse mercado onde esse ativo está inserido, qual o retorno dele médio, menos aí a taxa livre de risco, ou você pode chamar isso aqui de renda fixa. Por que eu estou chamando isso aqui de renda fixa, tá? Seguinte, ó, eu acho que no outro slide eu falo, mas deixa eu já adiantar aqui. A renda fixa aqui, no nosso caso, quando a gente vai olhar aqui a taxa livre de risco, se nós estivermos no Brasil, normalmente os analistas vão utilizar a Selic, né? Porque seria o melhor retorno ali e a mais livre de risco. A mais livre de risco que tem, a menor de risco aqui no país é a Selic. Se você for falar de investimentos no mundo, aí você vai para o título, tá, do Tesouro Americano de 10 anos. É utilizado esse pelos analistas para fazer suas análises, ok? Então, para a taxa livre de risco, é considerado uma taxa de rendimento de um investimento sem risco, né? Normalmente aqui, como eu falei, Selic, nos Estados Unidos ali, o título de 10 anos, tá? Como a poupança ou tesouro Selic. Este valor representa o mínimo a considerar para o retorno esperado. Por quê, Gélio? Porque é o seguinte, ó, se eu vou entrar no empreendimento, se eu vou investir em ações, se eu vou investir numa carteira de ações, se eu vou investir no fundo de investimentos, tá bom? Eu vou olhar para a minha taxa livre de risco. Lembra que eu falei do trade-off ali? Custo de oportunidade. Suponha que você tem um grande investidor, você tem, sei lá, 1 bilhão. Você vai olhar para a taxa livre de risco ali, Selic, um exemplo aqui no Brasil, tá dando 13 e alguma coisa aí por cento. Você vai olhar para a empresa, vai te trazer os mesmos 13%. Então vai dizer, para que eu vou entrar na empresa, colocar meu 1 bilhão nessa empresa? Se eu coloco ali na Selic, o governo
cumpre, né? O risco soberano cumpre ali a obrigação dele, até porque é um volume alto, e eu recebo o mesmo percentual com menor risco. Entenderam aí? Tá? Então, o modelo utiliza também a rentabilidade do mercado como um todo. No caso de ações, no caso de fundos imobiliários, qual o retorno médio dos fundos imobiliários? Mercado de ações, qual o retorno médio do IBOV? Sei lá, título de renda fixa, qual a média da renda fixa e por aí vai. É possível, neste caso, utilizar a rentabilidade do índice Bovespa no período selecionado se você quiser fazer análise. Então, o beta também é um índice que relaciona a direção que o investimento toma conforme a variação no mercado, ou seja, o risco do investimento comparado a variações do Bovespa, por exemplo, no caso de ações. Vocês que fizeram aí Thanos e o grupo exclusivo sabe que tem um beta da carteira ou de ações que, dependendo se for maior que 1, tá? Ele pode ser aí agressivo, ou se for menor que 1, né, ele pode ser proteção. No caso, se a bolsa, no caso de ações, oscilar 10% ele for maior que 1, for 1.2, ele oscila 20% a mais. Se for 0.08, né, 80, ele oscila 20% a menos, dependendo aí para baixo ou para cima, tá? É só para vocês saberem. Então, para quando a Selic, né, lá atrás, ó, considerada como livre de risco, era 6%, então tá aqui como ele calculou lá aqueles 15% que o cara lá disse que ia investir os 350 mil e esperar 15% de retorno. Ó. Quando era 6%, com a taxa de remuneração do mercado, quanto que o IBOV estava trazendo? 13 mil por cento. Qual era o beta do ativo? 1.2. Então nós temos retorno esperado, taxa livre de risco ou renda fixa, pode chamar assim, mais o beta, vezes o retorno do mercado aqui, menos a taxa livre de risco. Então você pega 0,06, transformando em número, mais 1,2 do beta, vezes 0,135, que seria 13 mil por cento da remuneração do mercado, menos 0,06, que seria a taxa livre de risco aqui, no caso da Selic lá atrás, você teria aqui, fazendo essa conta, 0,15. Ou seja, eles fizeram, tá, aqueles 15% que eles esperavam da empresa em cima disso aqui, do CAPM. Então, o retorno esperado para o investimento deve ser de 15% dentro das condições estabelecidas, porque senão não valeria a pena eles investirem naquele negócio, não trouxesse isso aqui, né, que seria o que eles tinham, 6%, mais o que teria ali extra, além da taxa livre de risco, tá? Então, só para trazer a história aqui para vocês, essa taxa aqui de desconto seria o WACC, que você mede aqui o custo ponderado de capital da empresa, né, quando ela tem ali dívidas e também uma parte do capital da empresa, e o CAPM ele calcula o risco que você vai assumir ao você investir nesta empresa. E o fluxo de caixa descontado, que é a análise que os analistas fazem, tá? Eles projetam fluxo de caixa ou lucros no futuro. Como é isso, Gélio? Você pega ali o EBIT, acrescenta ali a depreciação e amortização, por exemplo, tira a necessidade de capital de giro, desembolso de capital, você tem ali o fluxo de caixa do acionista e você já pode começar com ele. Ou você pega o lucro também, da lucro líquido da empresa, adiciona ali a depreciação e amortização, retira o capital, a necessidade de capital de giro e o desembolso de capital, você também vai ter o fluxo de caixa do acionista, que você já vai ter uma noção de quanto que essa empresa faria ou fará de fluxo de caixa, tá? Mas é como eu falei, para frente a gente não sabe de nada. Olha o que está acontecendo agora, né? Mas por que isso é importante, né? Olha a estrutura aqui do CAPM, onde ele ficou aqui na estrutura do WACC, tá? Então, se isso aqui aumenta, né, isso aqui também piora, o risco tem que ser maior. Mas o que é que tudo isso, né, quer dizer para nós, investidores, quando a gente está investindo nosso dinheirinho lá todo mês na bolsa, né, e a gente vê agora tudo caindo, parece que o mundo vai se acabar e o pessoal não entende aí o que está acontecendo, tá? Só para vocês terem uma ideia, suponha que agora, aquele cara que investiu naquela empresa lá, ele viu que a Selic está 13%. Então, ele colocando aqui a Selic considerado como livre de risco de 13%, com os mesmos parâmetros, remuneração do mercado 13 mil por cento, beta de 1,5, o cálculo ficaria, ó, 0,13 mais 1,2 vezes 0,135 menos 0,13, então o retorno daria 13,6%. O cara ia olhar para cá, ó, pô, se eu pegar meu dinheiro, cara, e colocar aqui na Selic, pô, eu tô correndo muito risco, para que eu vou investir na empresa, né? Se o meu retorno vai ser parecido com o que eu encontro na taxa livre de risco ou na Selic. Entenderam o que é que acontece? Ah, Gélio, mas eu ganho pouco, né? Eu aporto pouco, eu não vou fazer isso. Não vai. Quem faz isso aqui são grandes fundos. E quem é que movimenta a cotação de papel em bolsa?
Você acha que é o CPF? Não é. Quem movimenta são esses caras, tá? Tanto o volume estrangeiro quanto o volume aí de fundo de investimentos, que eles migram da renda variável e vão para a dívida, que é dívida, vão emprestar dinheiro a juros na renda fixa, tá? Então aqui, ou seja, o retorno esperado para investimento deve ser de um 13,6% dentro das condições estabelecidas agora com a Selic a 13%. Se eu botar aqui a 13,25, isso aqui ainda piora mais ainda, tá? Então, quando a gente fala do retorno do índice Bovespa, né, para quem aí fosse fazer esse retorno do capital esperado, a gente também lembra que o índice ele não é formado por uma carteira de ações, né? Como a gente monta para nós mesmos. Por exemplo, de todas as minhas empresas, eu tenho 35% da minha carteira é de âncora, que segura ali um pouco a volatilidade, 65% ou 60% são de empresa mais de crescimento e 10% são de porcaria ali que eu tento explodir a minha carteira com isso, né? Empresa de recuperação inicial, empresas aí que estão passando por dificuldades, tá? E o que é que isso aqui tem a ver comigo? É porque a sua carteira nunca vai representar um índice. Se você for balizar o seu retorno pelo índice, você tem que investir no índice. Você não monta carteira. E quando a gente monta carteira, a gente faz o chamado stock picking. A gente pega as empresas, escolhe, coloca na carteira selecionada, mediante os seus objetivos como investidor, o que você espera, qual o tempo e por aí vai, né? Por que é que eu tô falando tudo isso? Primeiro, ó, o preço de cotação que a galera tá vendo aí na bolsa, tá todo mundo se assustando, desesperado, dizendo que perdeu dinheiro, que era melhor ter investido aí em terreno, que o tio do terreno tinha mais vantagem, ele sabia o que estava fazendo, né? O preço de cotação lá no home broker que você vê, ele vai ter que entrar num ponto de equilíbrio, tá? O ponto de equilíbrio quem determina é o mercado. Gélia, a bolsa tá cara ou tá barata? A bolsa nem tá cara nem tá barata. A bolsa está no preço justo que o mercado decide pagar e é isso. Agora, se você tá vendo alguma oportunidade que daqui a pouco o mercado vai corrigir, aí sim você tá vendo uma possibilidade de ganho, seja para cima, seja para baixo, tá? Então, o ponto de equilíbrio, né, do preço de cotação, ele vai, nesse caso que nós estamos passando de crise, se fixar igual o retorno do ativo. O que é isso, Gélio? O retorno do ativo é aquilo que eu vou investir e aquilo que aquele ativo vai me trazer, que vai ter que compensar essa crise. Seja a taxa de juros mais alta, seja o risco que está acontecendo aí e por aí vai, né? Então, esse preço que nós estamos vendo na cotação da bolsa, ele vai se ajustar nesse retorno do ativo, porque vai chegar um momento que se, por exemplo, Banco do Brasil começar a cair até R$5 e Banco do Brasil está pagando aí quase 4 de proventos, o cara vai dizer assim, não, aí também já é loucura, porque se eu for para renda fixa eu consigo 13, vamos dizer que bata 20% daqui a um ano. Tá? Vai continuar subindo, vai bater 20. Mas Banco do Brasil vai me pagar quase 100% de proventos. Então não sou burro, o mercado não é burro. O mercado mesmo vai se ajustar quando esse retorno desses ativos da renda variável começarem a justificar o risco por causa ali da renda fixa, né? E como é que a gente sabe disso, Gélio? O retorno do ativo, ele vai ser igual ao lucro que a empresa vai distribuir, seja através de proventos, seja lucro mesmo da empresa, seja ali de juros sobre capital próprio ou dividendos, pelo preço de cotação. E isso tudo tem que ser maior que esse risco, né? Qual é o risco? De eu aceitar, ao invés de colocar lá na renda fixa, na Selic, ou eu tirar meu dinheiro do país e mandar para o exterior, colocar no título de tesouro de 10 anos americano e por aí vai. Então esse retorno do lucro dessa empresa tem que ser maior que o preço de cotação atual. Qual é o único aqui que oscila mais rapidamente no curto prazo? É o preço, porque o lucro a empresa distribui a cada trimestre, a cada 6 meses, uma vez por ano e por aí vai. Então esse preço aqui ele vai se ajustando. Ou a empresa aumenta aqui o seu lucro para compensar o risco, né? A empresa, num período aí de crise, vai ter que aumentar seu lucro para compensar esse risco, para o preço de cotação estabilizar ou voltar a subir, ou o mais provável é esse preço de cotação cair e se ajustar o lucro da empresa, né? Por quê? Porque em momento de crise, várias coisas acontecem e as empresas até têm o quê? Um retorno menor de suas receitas, uma alta na taxa de juros que ela tem ali, o custo de capital que nós falamos, aquele custo de capital lá tendo em vista a taxa de juros que ela emprestou, né? No caso, pegou emprestado o dinheiro aí no mercado, ok? Isso aí vai diminuir o que da empresa? O lucro lá no final, tá? Da ponta do demonstrativo de resultado, ok? Então, como é que isso pode acontecer? Se lucro pelo preço de cotação ficar maior que o risco, né? Como eu falei, ou o lucro da empresa aumenta, né? Tornaria aqui o retorno maior em relação ao preço de cotação atual, fazendo aí, por exemplo, se o Banco do Brasil, tá? Tem aí 2,5 bilhões de ações. Fizesse um lucro aí de 100 bilhões. 100 bilhões ia dar quanto por ação? 25 reais?
Então, aí a cotação iria subir para se ajustar ao retorno lá da Selic, né? Porém, a gente sabe que em período de crise há uma desaceleração do consumo, ok? As pessoas consomem menos porque a pessoa vai priorizar os gastos essenciais, como energia, como comida, como água, ok? As empresas, por causa disso, vendem menos, e por vender menos, elas demitem. Nós vimos aí várias empresas, inclusive o Primo Rico, outras empresas, inclusive de criptomoeda, demitindo aí pessoas, né? Funcionários, colaboradores, ok? Essas pessoas desempregadas, elas aí consomem menos, e aí vai iniciando essa bola de neve, né? Que a gente chama de recessão, ok? Esse descompasso da economia, que nada mais é essa crise que tem ou em oferta ou na demanda, né? Ok? E o outro ponto seria a cotação cair, como eu falei, até o momento em que a empresa mantendo o seu lucro constante, ela não mudando o lucro final, a cotação ia chegar num preço que ia ser atraente você estar comprado, ao invés, né, de estar em outro tipo de ativo, por exemplo, de renda fixa, ok? Nesse caso, ela mantém o lucro, a cotação cai até tornar o risco retorno atraente, que é o que eu falei. Suponha que, sei lá, ela paga R$ 5 de proventos e a cotação cai para R$ 5. O mercado vai corrigir essa distorção, como normalmente ele faz. O que é isso, Gela? Alguém vai ver a oportunidade e vai lá comprar, tá? E mais uma vez eu lembro que em crise o retorno das empresas diminui, então essa precificação será mais abaixo, que é o que está acontecendo. Por quê, Gela? Porque se a empresa vai diminuir aqui as suas receitas e vai pagar mais juros dos seus empréstimos, o seu lucro vai ficar bem menor. Então, essa queda vai compensar isso aí também. E não só o lucro que a empresa faria antes, né? Então, isso é o que dá uma crise aí na economia, e se vier uma recessão, é o que a gente vai sentir, ok? E nesse período de crise, Gélio, por que que empresas caem mais do que outras? Primeiro, lembra que eu falei que as empresas, né, elas são precificadas de alguma forma, por alguma tese, alguma metodologia? Os caras que são donos de fundos, analistas, eles precificam as empresas ou por fluxo de caixa descontados ou por TI, né, taxa interna de retorno, ok? Então, basicamente essas duas metodologias, tirando aqui essas outras que a gente faz por análise qualitativa, essas duas metodologias, quando o preço, né, da dívida aumenta, se torna mais aí caro tomar emprestado, naturalmente esses indicadores vão se distorcer. Então aquilo que era interessante com uma faixa de taxa de juros, hoje não é mais. Por isso que ele diz, o preço mudou, agora caiu para tanto, mas mantém compra. O preço mudou, agora subiu, sei lá, o que é que acontece aí na economia para eles mudarem aí, né, da noite para o dia numa carteira mensal, por exemplo, ok? Então essas empresas, como empresas do setor de varejo, que você vê as margens baixas, imprensadas, né? Empresa aí que qualquer coisa que acontece na economia, como a alta da taxa de juros, vai comprometer o resultado líquido da empresa. Por quê? Porque ela vai pagar mais juros, a margem já é curta, então a empresa não vai sobrar nem para distribuir nenhum tipo de proventos, ok? Setor de construção, taxa de juros mais alta, as pessoas compram menos, principalmente imóvel. Talvez aí tem uma teoria corrente que, tendo em vista a mudança da legislação, né, que se devolver o imóvel, quem comprou um imóvel pega 90% de volta, agora só é 75%, ou então apenas 50%, vai depender. Isso aí pode motivar as pessoas a continuarem com seus imóveis que compraram lá atrás, quando a taxa de juros estava menor, tá? Empresa em recuperação judicial, que não tem nenhuma previsão de fluxo de caixa. Empresa de crescimento, como empresa de tecnologia, que está para crescer muito, porque é de um setor aí que ninguém espera fluxo de caixa, ninguém espera aí retorno para os acionistas no curto prazo, mas sim um crescimento de mercado. Então essas empresas, elas não vão tomar mercado, né? Porque no momento de crise as pessoas não vão consumir produtos que não sejam essenciais. Por isso que quando a gente passa por um período de crise, todo mundo foca nas elétricas. Por que é que Taesa não caiu tanto? Por que é que, sei lá, Transmissora Paulista não caiu tanto? Por que é que o sistema financeiro está ainda segurando um pouco a sua alta, né? Agora que hoje caiu um pouco aí no gráfico diário de o Banco do Brasil, acho 4.000%, os outros bancos com alguma coisa, porque é aqueles setores mais resilientes, como saneamento, setor elétrico, setor de financeiro, como banco, setor de seguros, esses setores mais resilientes mantêm a cotação, porque eles sabem que tem retorno, tá? Então, quando você olha para esse tipo de empresas nesse período de crise, é as que vão sofrer mesmo.
Aí você diz assim, ah, Gelli, mas aí eu fui enganado, porque disseram que Magalu era uma empresa boa, hoje está custando R$ 2. Era boa enquanto o mercado estava lá atrás, na euforia, ela já tinha um número esticado, uma empresa de tecnologia, acreditando que ela iria tomar mais mercado, né? Só que aí, como ela não vai conseguir mais tomar mais mercado, por causa do período, então, quem tinha lá atrás um grande lucro na empresa saiu desovando até para poder se posicionar ou em taxa livre de risco, que seria Selic ou IPCA, qualquer que seja, ou lá fora, Tesouro 10 anos americano, ou de curto prazo também, que pode até inverter, ou investir em dólar, porque acredito que vai ter recessão, o dólar vai ser a moeda aí de proteção, nem Bitcoin, nem criptomoeda está sendo mais moeda aí de segurança, então todo mundo vai sair com medo da crise e a cotação naturalmente vai cair. Por quê, Gélio? Porque eu falei para vocês que cotação nada mais é o que? Do que oferta e demanda. Então se tem fundo de investimento vendendo, ok? Muita gente vendendo, não tem uma demanda para suprir essa oferta, com certeza o preço vem para baixo até entrar no equilíbrio. Até eles mesmos observarem que o ponto de equilíbrio é quando o retorno do ativo fizer ali sentido, tendo em vista o risco envolvido na compra desse ativo, tá? Então, se vocês estão comprados em renda variável, como eu sou um cara que gosta de renda variável, nesse período de crise, o risco que nós temos é o país quebrar. Se o país quebrar, meu querido, se você não tiver comprado lá fora, um patrimônio grande, diversificado lá no exterior, nem se preocupe, né? Onde você estiver aqui dentro, você vai estar lascado junto com todo mundo do país, se virar uma Venezuela, por exemplo, tá? Tirando isso, eu não acredito que o Brasil vai quebrar. O Brasil já passou por várias crises, né? A primeira, década de 80, década perdida, a gente tinha ali 1000% de juros aí no dia, dobrava, triplicava o preço das mercadorias. Foi controlado lá em 94 com o Plano Real, quando aí teve a Unidade Real de Valor, o URV, para quem lembra, que depois virou real, foi que nós psicologicamente começamos a entender que não ia subir da noite para o dia no mercantil e não saíamos correndo, né? Porque era uma demanda psicológica. Todo mundo saía correndo para o mercantil comprar produto achando que o dinheiro ia perder valor no outro dia. Eu acredito que vai passar e, como eu sempre lembro, são essas empresas que hoje estão ali amassadas, porque elas estão amassadas no preço de cotação por causa da oferta e demanda, justamente porque os grandes players estão tentando se proteger ou ter um retorno melhor do que a média do mercado, estão desovando, estão vendendo, tá? Então, naturalmente, isso acontece, ok? Isso é só para vocês terem uma noção que já já isso passa, isso aqui volta, aí todo mundo vai ficar dizendo assim, deveria ter comprado mais, só que nossos caixas são limitados, né? As minhas reservas já estão quase zeradas, não tem mais nada, não tem mais dinheiro para nada, nem para comprar gelado, tô tomando até água agora, tá bom? Então, não se abalem, fique tranquilo.